Shalom, Deus te abençoe, ótimo dia para nós. Bora para a leitura de mais um capítulo hoje, 1 Samuel, capítulo 7. Ontem nós fizemos a leitura de 2 capítulos juntos, hoje vamos para o capítulo 7, vamos ver o que o Senhor tem para falar conosco nesse dia. Pega sua Bíblia, sua caneta, seu marca-texto, bora para essa leitura. Em nome de Jesus, vamos orar, agradecer ao Senhor porque Ele tem estado conosco sempre, tem cuidado de nós. E somos privilegiados porque a graça dele nos alcança. Então vamos orar. Pai, louvamos o teu nome, engrandecemos o Senhor mais uma vez. Com privilégio, reconhecemos que somos alcançados pelo teu amor, pela tua misericórdia. Obrigada, Pai, porque declaramos com o nosso viver que o teu sacrifício ali na cruz, Jesus, não foi em vão. Eis-nos aqui, nos rendendo a ti, reconhecendo tua grandeza, tua soberania e nos entregando por completo. Seja engrandecido, seja adorado, seja exaltado, hoje e sempre, Pai. Nós te louvamos, nós te amamos. Amém e amém. Glória a Deus. Então vamos ler, vamos ver o que o Senhor tem para falar com a gente. 1 Samuel, capítulo 7, no primeiro versículo que nós lemos ontem, eu vou repeti-lo, diz assim: Então os homens da cidade de Jearim foram até lá e levaram a arca do Senhor. Eles a colocaram na casa de Abinadab, que ficava no morro, e escolheram e separaram o seu filho Eleazar para tomar conta dela. Versículo 2, com o título Samuel governa Israel. A arca da aliança ficou na cidade de Jearim bastante tempo, isto é, mais ou menos 20 anos. Durante esse tempo, todos os israelitas oravam a Deus, o Senhor, pedindo ajuda. Samuel disse ao povo de Israel: se vocês querem com todo o coração voltar a Deus, o Senhor, joguem fora todos os deuses estrangeiros e as imagens da deusa Astarote. Joguem fora. Dediquem-se completamente ao Senhor. Dediquem-se, dedicar-se completamente ao Senhor e adorem somente a Ele, e Ele livrará vocês do poder dos filisteus. Aí os israelitas jogaram fora as suas várias imagens de Baal e também as de Astarote e adoraram somente a Deus, o Senhor. Então Samuel mandou que todos os israelitas se reunissem em Mispa e prometeu que ali oraria por eles ao Senhor. Olha que legal. Versículo 6. Assim, todos eles se reuniram em Mispa, tiraram água e a derramaram em oferta ao Senhor. Jejuaram o dia todo e disseram: nós pecamos contra Deus, o Senhor. E ali em Mispa, Samuel julgava e governava o povo de Israel. Ali em Mispa. Versículo 7. Quando os filisteus souberam
que os israelitas haviam se reunido em Mispa, os 5 governadores filisteus saíram com os seus homens para atacá-los. E os israelitas souberam disso e ficaram com medo. Por que ficaram com medo? Por conta da experiência anterior. E disseram a Samuel: não pare de orar ao Senhor nosso Deus, pedindo que Ele nos livre do domínio dos filisteus. Então Samuel matou um carneirinho e queimou todo ele como sacrifício a Deus o Senhor. Pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel. Deixa eu marcar. Samuel pediu que o Senhor ajudasse o povo de Israel. E o Senhor respondeu a sua oração. Enquanto Samuel estava oferecendo o sacrifício, os filisteus avançaram contra os israelitas. Mas o Senhor os atacou com fortes trovoadas. Então eles ficaram em completa confusão e fugiram. Ficaram em completa confusão e fugiram. Os israelitas saíram de Mispa e perseguiram os filisteus até Betcar, matando-os pelo caminho. E aí Samuel pegou uma pedra, pôs entre Mispa e Sem e disse: até aqui o Senhor Deus nos ajudou. Por isso deu a este lugar o nome de Ebenezer. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aleluia, aleluia. Versículo 13, assim os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Os filisteus foram derrotados e o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra de Israel enquanto Samuel viveu. Jesus, olha a aliança de Deus com Samuel. E o Senhor Deus não deixou que eles invadissem a terra enquanto Samuel viveu. Olha, gente, acabou meu marca-texto. Tô esbarrando já no final. Tudo bem, tudo bem. Minha Bíblia tá toda rosinha, linda aqui. Versículo 14. Todas as cidades que os filisteus haviam tomado, desde Ecrom até Gate, foram devolvidas ao povo de Israel. O Senhor restitui. Dessa maneira, os israelitas receberam de volta toda a sua terra. E também houve paz entre os israelitas e os amorreus. Até o fim da sua vida, Samuel foi chefe e juiz do povo de Israel. Todos os anos ele ia a Betel, Gilgal e Mispa, e nesses lugares resolvia as questões que o povo lhes apresentava. Depois voltava para sua casa na cidade de Ramá, onde também era juiz. E em Ramá, Samuel construiu um altar para Deus, o Senhor. Aleluia. Pai, obrigada por essa leitura, obrigada por nos ensinar, obrigada por cuidar
sempre, sempre. Obrigada porque nada é à toa. Obrigada porque temos acesso a aprender e a entender tudo isso que o Senhor deixou para nós. Nos ensina, eis-nos aqui. Amém e amém. E diz assim para nós a nossa compreensão como ferramenta, né? Nossa ferramenta de compreensão para a nossa leitura. Chegamos ao capítulo 7 de 1 Samuel. Capítulo 7 marca a grande virada de Israel. Depois de anos de derrotas, anos de idolatria, anos de crises institucionais, o povo finalmente se arrepende e busca o socorro de Deus da maneira certa. E aqui surge um dos marcos mais bonitos de toda a Bíblia, a Pedra de Ebenezer. Vamos analisar este momento. 1 Samuel 7, o arrependimento e o marco de Ebenezer. A gente vê o que acontece quando o povo decide fazer as coisas do jeito certo. Samuel os reúne em Mispa. Eles tiram, olha, aqui está Mispá, tem um acento no A. Eles tiram os ídolos, jejuam, derramam água diante de Deus e dizem: pecamos. E vamos ver o que nós aprendemos sobre essas viradas de chave. Primeiro, antes de pedir a vitória contra os filisteus, o povo teve que se livrar dos deuses estranhos. Você não pode pedir que Deus abençoe áreas da sua vida onde você ainda cultiva velhos ídolos ou hábitos destrutivos. A faxina vem antes da conquista. Segundo, quando os filisteus souberam que Israel estava reunido em adoração e jejum, eles se assustaram e vieram atacar. O inimigo não se importa com a sua religiosidade, mas ele entra em pânico quando você se consagra de verdade. Eita Deus! Toda vez que você decide mudar de vida, a oposição tenta vir com força, mas é aí que Deus troveja a favor de quem o busca. Se posicione, e quando as coisas apertarem, porque você está se posicionando, não é hora de temer nem de parar. Pelo contrário, renove as suas forças, se fortaleça ainda mais e continue avante. A bênção está por perto. Terceiro ponto. Após a vitória, Samuel pega uma pedra, coloca entre Mispa e Sem e diz: até aqui nos ajudou o Senhor. Por que Samuel fez isso? Samuel fez isso para que ninguém esquecesse de onde Deus os tirou. A memória da fidelidade de Deus no passado é o combustível para a nossa fé no presente. Você tem olhado para suas pedras de Ebenezer ou tem esquecido o que Deus já fez por você? Olhe para os memoriais que você já levantou, olha de onde o Senhor já te tirou, olhe o que Ele já fez na sua vida. Fica aqui para nós um resumo. Existe algum ídolo, uma prática, um hábito, um pensamento nocivo que você precisa eliminar da sua rotina hoje para alinhar o seu coração? Segundo, olha para a sua trajetória recente. Onde você vê a mão de Deus tendo te sustentado? Qual é a sua pedra de Ebenezer que precisa ser lembrada hoje? E terceiro, em vez de focar no tamanho dos seus filisteus, no tamanho dos seus desafios, que são atuais, você tem buscado o silêncio, o jejum e a entrega total ao Senhor antes de tentar resolver tudo na sua própria força? Em vez de focar no tamanho dos seus desafios, você tem buscado jejuar?
tem buscado se entregar completamente ao Senhor antes de tentar tudo na sua própria força? Eu testemunhei um ato assim na célula. Eu passei uma situação e na hora eu lembrei, eu preciso orar, vou orar. Eu já tinha medicado, eu já tinha dado remédio, já tinha feito o que eu podia e eu já ia levar para o médico. E aí eu parei, eu falei, eu preciso orar. E nós oramos e o Senhor respondeu na mesma hora. E na hora eu lembrei o quê? Eu parei para orar e não fui direto para o médico porque eu não estava com o carro. E isso na hora fez por que aconteceu essa situação e ainda bem que eu não estava com o carro naquela hora. Me fez parar e refletir quantas vezes a gente quer fazer tudo que está ao nosso controle, nas nossas mãos e deixa para buscar ao Senhor quando no final, sabe? Tem situações em que de fato tudo que você precisa fazer faz mesmo. Tudo que estiver ao seu controle, nas suas mãos, é preciso ser feito. O Senhor faz a dele, a parte dele, e nós fazemos a nossa. Amém? É assim mesmo que precisa ser. Mas tem situações que o Espírito Santo de Deus vai trazer para você um ensinamento de dependência e confiança. Eu fiz o que eu precisava fazer. Eu mediquei, eu dei todos os tipos de remédio que eu tinha que eu fiz. E aí eu já estava partindo para uma outra coisa. E aí eu parei e pensei, eu preciso primeiro orar. Porque eu sentia que aquilo dali era um levante, era um dia específico, sabe? E louvado seja o nome do Senhor, que atende às nossas orações, que é vivo, poderoso, presente, real e está conosco em todo o tempo, que tratou de mim nessa situação, que me fez pensar que em vez de focar no tamanho dos meus desafios, eu tenho buscado, entregado totalmente a Ele antes de tentar resolver tudo nas minhas próprias forças. Claro que se depois da minha oração ainda assim fosse necessário levar ao hospital, eu levaria. Eu faria tudo que for preciso fazer, tudo que estiver às minhas mãos para fazer, não é isso que nós falamos? É isso aí. Tudo que estiver ao nosso alcance, façamos sempre o melhor. Sempre o que puder fazer, vamos fazer. Mas o Senhor estava esperando a minha atitude de fé, exercer a minha atitude de fé. E a frase para nós de hoje diz assim: a vitória sobre os seus maiores inimigos não começa com estratégias humanas. Essa vitória, ela começa com um coração limpo. Remova os ídolos, clame ao Senhor e levante a sua pedra de memorial, que até aqui o Senhor nos ajudou. Aleluia! Palavra-chave para nós desse capítulo: memorial. Ele nos ensina que o arrependimento sincero abre caminho para o livramento divino, que devemos registrar e lembrar sempre, e que devemos registrar e lembrar sempre das vitórias que Deus nos deu até aqui. Que capítulo lindo, encerrando um ciclo de crise. Samuel traz paz ao território, ele julga Israel com justiça e estabelece um tempo de prosperidade espiritual. Mas infelizmente o ser humano tem memória curta. Gente, que idas e vindas do povo de Israel. De todo o coração eu não sabia que era tanto assim. Apesar de que uma vez, mesmo não lendo a Bíblia toda ainda,
não tendo lido a Bíblia toda ainda, eu realmente não tinha esse conhecimento de idas e vindas, de instabilidade do povo de Israel, mas eu vi um vídeo de uma pessoa que pegava a Bíblia e falava assim, gente, por que ela é tão grande? E a letrinha miudinha, tanta coisa. E aí a pessoa responde, isso é por conta do amor de Deus pela humanidade. Somente por conta disso, do amor e da graça de Deus pela humanidade. Porque se assim não fosse, teria a história de um povo que foi feito, Deus criou o povo, depois teve dilúvio, uma nova tentativa, e aí o Senhor quer saber? Quero saber, não vamos fazer mais isso não, acabou a história. E aí não ia ter uma Bíblia grande. Mas pelo amor e a graça do Pai sobre nós, o Senhor vem, tem um plano, a humanidade peca, erra, a misericórdia do Senhor se renova, perdoa, dá bênção, dá vitória, aí o povo esquece, peca, acontece isso, acontece aquilo, aí vem, pede perdão, o Pai perdoa, Deus renova, traz bênção, aí aquele líder abençoado morre, o povo esquece, olha só, né? Mas louvado seja o nome do Senhor, que teu amor é infinito para conosco, né? Mas vocês também ficam com o coração assim, gente, dá até uma vergonha, né? Eu fico assim, não, povo, de novo não. Vocês estão, peca, vai e volta, Senhor Jesus. E ainda bem que o Senhor não vê como nós vemos. O amor dele nem se compara ao nosso. Não é verdade? Capítulo 8, Samuel envelhece. Seus filhos não seguem o exemplo dele. E o povo comete um erro histórico que mudará os rumos de Israel para sempre. Eles exigem ter um rei igual às outras nações, rejeitando a liderança direta de Deus, meu Pai. E amanhã a gente vai analisar essa transição política e o aviso de Samuel. Em nome de Jesus, eu espero você aqui para ler comigo esse capítulo, ok? E para encerrarmos, um trecho desse livro abençoado, que sempre traz uma direção para nós. Hoje, capítulo 140, com base em Gênesis 31, do versículo 32 ao 35, tem como frase principal: desvencilhar-se daquilo em que estamos profundamente envolvidos pode ser mais difícil do que pensamos, mas é fundamental para seguirmos em frente. Resolva as pendências, é o título. Talvez seja o momento de fazer essa reflexão. O que precisa ser deixado para trás para que você possa prosperar plenamente? A bênção do Senhor está sobre aqueles que o obedecem, ou seja, sobre quem deixa para trás aquilo que já não faz mais parte da sua caminhada. A liberdade e a bênção estão à espera de quem se liberta do que não lhe pertence mais. Obrigada, Deus. Obrigada porque o Senhor complementa sempre o nosso estudo. Aleluia, nos falamos aqui se existe ainda os ídolos, práticas, hábitos, pensamentos nocivos que você precisa eliminar, deixar para trás. Oh Deus, obrigada, Pai, confirma mesmo isso em nossos corações. Se existem pensamentos que estão limitando a sua fé, limitando o seu crescimento profissional, seu crescimento em Cristo, nos seus relacionamentos, viver algo novo.
Entrega ao Senhor, libera, liberta-se disso. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa completar no seu coração essa palavra. Que o Senhor te abençoe, te guarde. Amanhã eu te espero para a leitura do próximo capítulo, se Deus quiser. Um beijo, fica com Deus, compartilhe, convide mais pessoas para estar conosco. E assim vamos crescer rumo à leitura da Bíblia completa em nome de Jesus. Um beijo, fica com Deus e até amanhã. Tchauzinho!